Falando em agora a questão de boate, você veio de uma matriz que é o evangélico, né? Durante 16 anos. Eu venho de uma matriz kardecista. E aí eu acho que faz total sentido o que você está dizendo na questão de boate. Eu já li uma infinidade de livros kardecistas. E nos livros mostram que esses seres, aí a gente pode entrar lá nos draconianos, sim, ou dragões vermelhos, eles vivem no centro, efetivamente, da Terra, e eu tô falando de uma visão do livro kardecista, tá? Eles são seres que foram expulsos dos planetas deles e vieram para cá, na época dos primórdios. E aí foram aprisionados no centro, efetivamente, da Terra, e aí eles fazem mecanismos e tal. E dentro de boate é como se tivesse, boate ou casas, enfim, noturnas, é como se tivesse, por exemplo... portais. Não digo portais, mas sistemas, aonde, por exemplo, é um sistema onde tem um aparelho aqui, aparelhos espirituais, e aí onde, por exemplo, quando você fica bêbado, ou quando você ingere a droga, ou quando você tá ali no momento sexual dentro daquele ambiente, aquele aparelho, aquilo vai tomando a sua energia. E aí também a questão de, você fala bastante sobre chips, né, que colocam nas pessoas, e aí eu também queria confrontar essa informação, porque o extra... ele pode, de fato, colocar esse chip nos humanos, etc e tal. E é óbvio que esse chip é um chip colocado na parte do perispírito, na parte espiritual da pessoa. E como que funciona isso? No sentido da ufologia? Porque para o kardecismo, de fato, o que você falou existe também. Certo. E aí você me diz... Então uma coisa está ligada à outra, porque a informação é igual, pergunta, né? O que acontece? Na verdade, eles não foram nunca aprisionados. Não foram. Eles foram repelidos, porque os draconianos, eles são tipo a raça anterior aos reptilianos. Foi uma miscigenação de raças quando houve as batalhas galácticas há bilhões de anos atrás, quando os planetas foram se formando. Por exemplo, a nossa galáxia tem cerca de 16 bilhões de anos, e de dentro para fora, né, ela foi surgindo os outros sistemas solares conforme as estrelas foram se evoluindo. Nós estamos na borda da galáxia, e esses seres, muitos deles migraram para cá numa época onde não existia nem a raça conhecida como Homo sapiens, que agora já está evoluindo para Homo sapiens sapiens. Sendo que quando esses seres chegaram aqui, eles eram de uma tecnologia, uma fisiologia mais sutilizada. Eles eram mais evoluídos tecnologicamente também. Nesse meio tempo, não foram só eles que encontraram o planeta Terra para se refugiar. Veio já essa miscigenação dos reptilianos, draconianos, que tinham aversão à luz e optaram por ficar dentro da Terra, entendi. E ali foi interpretado na Bíblia e no kardecismo como se o dragão ficasse preso dentro do inferno, do Hades, e até dentro da filosofia grega, falando que a imagem do dragão a ser ligada ao fogo. Por quê? Está próximo ao centro da Terra. Certo. E quem estuda um pouco de ufologia sabe que existem os seres que são intraterrenos, que estão aqui fisicamente, e os reptilianos, eles conseguem, junto com essa tecnologia que você falou aí antes de formular a pergunta, com os chips e implantes, utilizar da energia que há dentro das casas de boate, sim, ou então a gente chama lá de cabaré, ou então de bordel, enfim, onde há o sexo pago, entendeu? Ali onde há esse tipo de orgia. O que acontece? Esses seres, nem todos ainda trabalham com essa energia pesada, porque a gente sabe, dentro da ufologia espiritualista, que todos nós temos vórtices energéticos, sim, chamados de chakras. E nesses ambientes, eles abrem 2 vórtices principais para que esses seres consigam adentrar a esses implantes que são colocados nas meninas que trabalham nesses lugares, nos rapazes que trabalham, que é o quê? Quando a pessoa bebe muito, ela abre muito o frontal dela. Ela começa a ter uma percepção, abre também aqui o chakra coronário. Entra num transe. É um elemento de transe. Sim. Aí começa o plexo também a ficar desprotegido. É um sinal para eles entrarem. E o principal, o chakra sexual, é o chakra onde vibra a maior energia. E é a energia ali que você consegue captar através do ato em si.
Ali é um ambiente que a egrégora criar, atrai esses seres. E nesse momento a pessoa, aliás, os seres draconianos, reptilianos que se alimentam do medo, da dor e do desequilíbrio energético, aproveitam para colocar as suas ferramentas para viciar aquelas pessoas que tanto trabalham nesse meio, mesmo que consiga já se estabelecer financeiramente, não conseguir largar, muitas das vezes, tanto quanto os consumidores dessas pessoas. Eles passam um a obsediar o outro. Você vai abrindo portais dentro da casa, onde acontecem esses fatos ligados aos reptilianos e draconianos, quanto nas pessoas, bloqueando até dos seres espirituais de luz virem tirar esses tipos de implantes e chips. Porque a pessoa, ela, quando ouve falar, vem fazer uma oração para você, ou vem te dar um passe, ou vem te dar um bori, ela fala assim, não quero isso para mim. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. E a maioria das pessoas é casada, tem filhos, entendeu? Às vezes tem uma sexualidade reprimida, e ali naquele ambiente, por estar junto com esses seres que gostam muito de vaidade, gostam muito de inflar o ego, então, trabalham ruins, a sensualidade. Né? Então, não todos, porque toda consciência, como o meu amigo Beto fala muito sobre consciência, toda mônada é vinda do todo. Certo. O todo, ele não é ruim. A gente vive uma realidade de dualidade. Todo mundo que está aqui, tanto os seres extraterrestres quanto os humanos encarnados com consciência extraterrestre, podem tender ao mal, ao bem, independente da sua raça. Nós estamos num processo ligado ao kardecismo, você falando, de passar de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, porque toda coordenação que é feita dos planetas, ela tem um começo, meio e um fim, para poder fazer esse ciclo e a roda girar novamente. Assim como o ciclo dos universos. Nesse universo que a gente vive é conhecido como Ovorton. Ovorton é filho de Nebadon. Por que Nebadon criou Ovorton? Porque o universo criador é como se fosse um pulmão, essa matéria. Você pode ver que pela ciência o universo ele se expande, depois ele se exprime. Quando o universo se exprime e passa por toda essa evolução, ele gera um outro universo, como se fosse criar um outro filho. Assim, quando um espermatozoide vai inocular um óvulo e ali vai gerando o quê? Um feto. O feto vai evoluindo, ele já não cabe mais naquele universo que é o útero da mulher, e expande, cria um outro universo com várias moléculas e uma consciência que pode ser bom ou ruim. Falando disso, nessa questão de Terra ser um plano de evolução expiatória, etc e tal, Chico Xavier já disse isso há muito tempo atrás, que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, que existiria o contato com os extras. Na verdade, o contato já existe, mas nós ficaríamos mais sensíveis para poder perceber isso. Quem é Chico Xavier para você? Chico Xavier é um grande médium, mentor, avatar, provavelmente um fragmento de mônada diferenciado, porque de tempos em tempos, não só Chico Xavier, mas falando especificamente de Chico Xavier, vem mentores para cá para esclarecer e colocar pontos em algumas pessoas para que ao médio e longo prazo o entendimento das coisas, como a data limite, que foi mal compreendida quando ele falou da data limite, o homem voltar à lua, como agora está previsto para voltar, e várias outras profecias dele, que até então era ridicularizado o espiritismo, sejam cumpridas por pessoas ligadas à ciência, mesmo sendo ateias, e por pessoas ligadas à espiritualidade, seja ela kardecista ou não. Então Chico Xavier foi um desses avatares que passaram por aqui, que ainda trabalha na coordenação, por mais que as pessoas já afirmem que ele encarnou. Ele ainda não encarnou. Ele está junto com a confederação, trabalhando na coordenação nesse processo, para que não haja, até 2057, um rompimento energético dos seres humanos que estão tendenciosos ao mal a transformarem uma probabilidade, né, dentro dessa realidade. A gente vive num multi-universo, na multi-realidade. Tem o Vande que está falando com o Leandro aqui sozinho, sem o nosso amigo aqui, sem o nosso amigo aqui, sem um amigo dali, e tem o Vande
dessa realidade. Todos estão interligados. A decisão de eu vir aqui ou não influencia na outra realidade lá. A água que eu bebo, uma realidade está interligada com a outra. Então, quando o Chico passou por aqui, ele quis mostrar possibilidades. E tudo ali, muitas das coisas, aliás, ele foi dizendo como parábolas. Sim. Como Cristo tentou passar por uma consciência muito grande algumas informações, e se ele falasse abertamente o conhecimento que ele tinha... Não existia a inteligência na isso. Justamente, não é ter a compreensão. Né, então, o Chico Xavier, em específico, ele é um grande avatar com grande consciência que teve que colocar dados para dar resposta, para fazer com que as pessoas despertassem. E ele já tinha o conhecimento, junto a Emmanuel, do advento da internet, do advento da evolução espacial e muitas coisas que virão a partir de 2026. Eu posso afirmar para vocês que em 2026 até 2057 vai mudar muita coisa pro bem, mas basta você fazer a sua parte. Todo dia nós temos que fazer a nossa parte. Somos a minoria? Pode ser que sejamos a minoria, mas se a gente não fizer a nossa parte em buscar, meditar, saber em quem se orientar de verdade, a nossa realidade vai ser uma. Se você ficar inerte ao estudo da espiritualidade, você nunca vai mudar a sua vida. A sua vida vai virar um ciclo vicioso, tendencioso a sempre você cair mais e mais. Isso vai baixar sua imunidade, vai baixar sua frequência energética, vai atrair seres negativos, suas experiências ufológicas e astrais não vão ser muito legais. Tá? Não é que a vida de quem medita, de quem estuda, seja mil maravilhas. Você passa por provações, mas aí é como se fosse um guerreiro. Você vai para a primeira batalha, você perdi a batalha, vai para a segunda batalha, terceira batalha, você já vai mais preparado. Você já tem artifícios para caso, vamos supor, eu saio desse podcast aqui e acontece algo que eu desencarne, estou no plano espiritual. Eu já tenho a consciência de muita coisa de como lidar. Se eu parar no umbral, eu sei o que procurar. Se eu parar no plano da luz, já sei onde eu vou estar. Se eu estiver numa nave extraterrestre, ver um ser, um mentor meu extraterrestre siriano, já vou saber como me comunicar, qual o brasão que ele usa, qual é a frequência vibratória. Então você tem que estar preparado. A gente está passando pela Terra. Chico Xavier falou que nós estamos aqui, como Cristo falou, mas não somos daqui.